Boa tarde. Como o professor Sérgio falou, meu nome é Edgar, sou professor do Instituto UFC Virtual. Para quem não conhece o Instituto UFC Virtual, ele é a unidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará responsável pelos cursos à distância. Tá? Vou começando enquanto o slide aparece. Hoje a UFC oferta 9 cursos de graduação à distância, sendo 5 licenciaturas e 4 bacharelados. Tá? Nós temos licenciatura em letras em português, letras em inglês, letras em espanhol. Os cursos à distância, eles funcionam na modalidade de usar um ambiente virtual. Através desse ambiente virtual, os alunos se conectam, as aulas acontecem uma vez por mês e durante essas aulas os alunos têm um encontro com o professor, durante essa aula ele tira as dúvidas e à distância eles executam as atividades. Bem, durante o projeto dos territórios da cidadania, a minha participação no projeto foi, inicialmente, tentar trazer a questão da comunicação à distância via internet para dentro do projeto. Como a Andrea falou, nós tínhamos 4 células, essas células espalhadas distantes de quilômetros de distância, tá? E como usar a internet para poder melhorar a comunicação entre essas células. Então nós implantamos o Solar como ferramenta de comunicação nas células, nós temos um site também, o site do projeto, mas a minha participação também grande foi acompanhando o território de Inhamusca até hoje. Durante o projeto, a gente desenvolveu um novo projeto, tá? E o professor César gostou da palavra que eu falei, que foi um projeto spin-off, tá? Que foi um projeto filho do projeto da Território da Cidadania. E esse projeto filho, ele focava mais a ver com a minha apresentação de hoje, que é a formação da juventude rural, onde nós fizemos um projeto que foi escolhido como o primeiro colocado no projeto numa disputa nacional, que foi financiado pelo Ministério das Comunicações, onde nós formamos mais de 300 alunos em internet, gestão e comercialização da agricultura familiar. O projeto ele atendeu os 4 territórios, tá? A meta inicial era de 500 alunos, mas por vários problemas, inclusive o movimento de alunos, nós só conseguimos formar 300 alunos, que é um número excelente, se você considerar a questão da formação de jovens do interior e a formação à distância. Mas o professor César me pediu para falar sobre as redes sociais, tá? E trazer essa questão da rede social para o campo, para a realidade do campo, mais ligado ao projeto. Então, eu trouxe mais a minha experiência, o projeto também foi do professor Hildo, a nossa experiência, que é o foco da juventude rural ligada à agricultura familiar. Bem, eu vou mostrar aqui um vídeo. Ele tem um som, mas não tem problema se vocês não escutarem, porque ele é só uma musiquinha, tá? Mas o importante são as informações. Esse vídeo é baseado nesse livro do Eric Palma, tá? Que é Socionomics, tá? Que é exatamente a questão das mídias sociais ou redes sociais, tá? Como isso afeta a vida das pessoas. Bem, a primeira pergunta é se a mídia social é uma moda. É importante deixar claro que ele chama mídia social e não rede social, porque rede social é um conceito muito amplo. Por exemplo, se você pensar, uma escola é uma rede social, uma universidade é uma rede social, tá? Mas a gente está falando de mídia social, uma mídia digital, tá? Social. E depois eu vou mostrar as características dessa mídia social. Ele chega a exagerar, tá? Se chega ao extremo. Ou é uma moda, coisa passageira, ou é algo no nível da Revolução Industrial. É claro que não chega tanto, mas com certeza não é uma moda.
esses dados eles são baseados nesse livro, tá? Uns dados impressionantes, e foca bem essa nossa apresentação na questão da juventude rural, é que mais de 50% da população tem menos de 30 anos, que para a gente é classificado como jovem. Tá? Nós temos 96% dos millennials. O que são os millennials? É um conceito agora da internet, da informática, agora que esses conceitos, essas palavras, tá? Para dizer que nasceu na década de 90, vocês aí, tá? São os millennials, tá? Que 96%, tá? Participam de alguma rede social, tá? Os dados, se alguém tiver algum questionamento, não precisa nem me questionar, é melhor comprar o livro e me questionar, porque é tudo informação do livro, tá? Isso aqui é o dado. Por muito tempo, né, sabia-se que o que mais se usava na internet era para pornografia. Tá? Hoje em dia, não. As mídias sociais, através do Facebook, né, pessoalmente, já superou. Outra coisa também importante é que as mídias sociais estão casando as pessoas. O que é engraçado é o seguinte: casando as pessoas. Nesse sentido, né? Não casando, mas pelo menos apresentando as pessoas, né? Quando eu tenho bastante tempo, trabalho com a computação, tá? Desde 93 eu já trabalho com computação. E quando a informática nessa época, antes de 93, na década de 80, ela era tida como uma máquina que isolava as pessoas, porque você ficava na frente do computador, isolado do mundo, e hoje é exatamente o contrário. A internet conecta as pessoas, a internet casa as pessoas, né? As pessoas nem se conhecem, vão lá na internet. Esse dado é impressionante, olha esse dado. O rádio levou 38 anos para conseguir 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos para conseguir 50 milhões. A internet, mesmo sendo o boom dela, essa coisa da comunicação instantânea, também levou 4 anos. O iPod 3 anos, e o Facebook, em menos de um ano, já tinha mais de 200 milhões de usuários. Em menos de um ano. Hoje são mais de 1 bilhão, tá? Mas em menos de um ano, tem 200 milhões de usuários. Tá? Quem não assistiu o filme na rede social, eu recomendo que assista, que é um filme excelente. Que fala exatamente a história do Facebook. Tá? E aqui outra coisa, que é o estouro, que a juventude sabe que são os apps, os apps ou as aplicações para celular. Tá? E aí mostra um dado que o iPod, né, foram baixadas mais de 1 bilhão de aplicações para o iPod. Tá? O iPod, para quem não sabe, é tipo um celular só que não liga, é igual assim um iPhone só que não liga, tá? Mas toca música e vídeos e aplicações. Essa aqui é a frase do autor do livro, né? Ele diz o seguinte: a questão não é se a gente vai usar a rede social ou não. Isso não se discute. A questão é que a gente vai usar, com certeza. Agora, como é que vai usar? Essa é a questão. E aí é por isso que tem a apresentação tem a ver, porque é exatamente discutir como usar a rede social. Porque é uma tendência inevitável. Tá? E comparando a população, né, da China, é interessante que na China tem 2 redes sociais que a gente não conhece, que são maiores do que o Facebook lá na China, que é o QQ e o Henhen. Tá? Não sei como é que faz de China isso aí, tá? Mas é importante que existe rede social, mas não é o Facebook, tá? Mas existe rede social. Isso aqui tem muito a ver com a UFC virtual, que é exatamente uma coisa que a gente está sempre lutando contra. As pessoas acharem que porque você estuda à distância, você estuda pela internet, você tem um desempenho inferior, o que é mentira, certo? Então, os estudos estão mostrando, o ENAD dos nossos cursos já está mostrando que o aluno que se forma em cursos presenciais, ele tem um nível igual ou às vezes superior aos alunos que se formam em um curso totalmente presencial, tá? Os dados estão mostrando isso. Estudar à distância é uma coisa totalmente também irreversível, tá? Você vê instituições como o ITA e o Harvard criando centenas de cursos, que são os cursos massivos aí, disponíveis para as pessoas estudarem, tá? É uma tendência irreversível, não adianta lutar contra isso, tá? As mídias sociais são usadas para contratar as pessoas, que é muito engraçado, aquele clássico exemplo que o cara ia contratar uma pessoa, a empresa ia contratar aquela pessoa, e aí foram checar o Facebook da pessoa e tinha lá no perfil dela as comunidades que ela curtia, né? Tipo assim, odeio meu chefe, fica enrolando no meu trabalho, quer dizer, então assim, a pessoa conhece uma outra sem precisar do currículo, conhece
ainda mais sobre o comportamento daquela pessoa através da rede social. E o que é interessante também é o crescimento das pessoas mais velhas acessando o Facebook, o que é ruim para os jovens, tá? Porque a galera lá de dentro lá do fundão, que antigamente gostava do Facebook, porque eles podiam compartilhar mais coisas, hoje eles não podem compartilhar tanto, porque a mãe deles está vendo, a tia deles está vendo, a avó deles está vendo, tá certo? Então, isso está fazendo com que eles saiam um pouco do Facebook, está criando certo problema no Facebook. Mas mostra o alcance dessa rede. O Twitter, que é outra rede social, que tem o alcance bastante elevado, tá? De público, da mesma forma como o Facebook. Aqui fala sobre a internet móvel. A internet móvel é a internet de celulares, tá? Então 50% lá na Inglaterra é do Facebook. As pessoas usam o celular e tablet para acessar o Facebook. Tá? As gerações Y e Z são os millennials, que são pessoas que nasceram na década de 90 e dizem que não se distribui mais e-mails, é muito mais do que isso. Não é só e-mail, o e-mail não morreu, mas não é só e-mail. Tem os e-readers, o Kindle, mais conhecidos, o iPad e tablets que são sinônimos. Tá? E aqui a ideia, a rede social está em todos os lugares. Tá? Então o que acontece mais nas velhas está instantaneamente em todas as redes sociais. O que é outro dado importante é que o segundo maior buscador na internet é o YouTube. Certo? As pessoas procuram muito no YouTube, inclusive essa apresentação eu baixei lá do YouTube, tá? E isso aí é fato, tá? As pessoas usam o YouTube por vários motivos, não só para estudar, pesquisar e entretenimento, tá? Aí falando um pouco sobre a Wikipedia, que é uma outra forma de mídia social, tá? Que é fantástico. E aqui mostra um dado interessantíssimo, né? Se você imagina se a Wikipedia não é paga, né? Então você imagina se ela fosse paga, eu estaria ganhando $1.700 por hora. Esse dado aqui é importante. Essa informação, por si só, ela não diz nada. Tá? 5% dos resultados das pesquisas sobre as marcas são criadas por usuários. O que ele quer dizer com isso? Aí você passa para cá. Aí ele fala sobre os blogs, tá? Então, principalmente as mulheres, tá? Elas, com certeza, né? Talvez não todos, mas vários outros conhecem os blogs das mulheres de moda, né? Falando sobre moda, sobre estilo, tá? Então, às vezes você tem uma loja, você não conhece aquela loja, mas ele tem uma blogueira que é super na moda, super, digamos assim, arrumada, fashion, mas ela recomenda aquela moda, opa, então eu vou comprar naquela loja, porque aquela blogueira que é top da galáxia, tá? Ela recomendou aquela loja, tá certo? Então, é isso que eles querem dizer. As pessoas hoje confiam muito no que as outras pessoas falam sobre aquelas lojas, tá? Então, aí, são os conteúdos criados por usuários. Então, vamos imaginar aqui uma loja, a Riachuelo, lança a marca, uma loja, o produto dela não vende. O que ela faz? Ela vai lá e dá as roupas para a blogueira, né? A blogueira veste, divulga, aí tá lá a roupa sendo bastante usada. Tá? Então, você quer saber? Claro. Né? Então a gente vê aqui, talvez não. Porque é aquela coisa, teve uma época aqui que teve um colégio aí que falou assim: o tablet ia acabar com os livros, né? Tablet substitui livros, propaganda do colégio, tablet substitui livros. Né? Aí houve todo um questionamento. Obviamente, os tablets não substituem os livros, de fato. Os tablets substituem o papel, certo? Então a gente pode não ter mais livro em papel. Mas livro sempre vai existir, que livro é uma forma de você juntar o conhecimento. Então, você não vai ter mais, possivelmente, as TVs como a gente tem hoje. Mas, possivelmente, e com certeza, né, não, com certeza, você vai ter os vídeos, tá? Filmes e esse tipo de coisa. Tá? Aqui ele fala sobre essas tecnologias que ativa DVR, essas tecnologias que permitem você pular os comerciais. Ou seja, lá nem adianta mais você fazer propaganda na TV, porque as pessoas pulam, podem pular. Aí falando um pouco do Kindle.
E falando também uma tendência inevitável de jornais papéis futuros em decadência, porque os jornais, se você pensar, né, é uma mídia bastante ultrapassada. Se você for ver, você vai ler o jornal no outro dia, já viu tudo no dia anterior, você sabe tudo que aconteceu, certo? Então, eles têm que realmente estar bastante atualizados. E muitos não estão conseguindo acompanhar isso. Isso aqui é o que na área da computação a gente chama de sistemas de recomendação. Sistema de recomendação é isso. Eu não preciso que você diga que você quer, você gosta de sushi. Eu sei pelas comunidades que você acessa, entendendo? Que você gosta de sushi. Então, eu vou direcionar propagandas de promoções de sushi para você, certo? Isso são os sistemas de recomendação. Existem pesquisas mais precisas sobre isso e é fato que isso funciona, certo? De vez em quando você, adivinharam que eu gosto. Adivinharam mais ou menos, porque eles tinham uma base de dados que conseguiram realmente deduzir isso. Isso, é claro, através das suas informações, tá? Aqui o importante dessa parte é só que eles querem ouvir bastante, juntar bastante dados, e aí a partir disso eles mostram o que interessa, eles vendem depois. O ROI, para quem não sabe, o ROI é Return on Investment, que é o tempo de retorno do investimento, tá? A mídia social não querem saber qual é o ROI, o que é certo é o seguinte, que você investir, você vai ter pelo menos sobreviver mais 5 anos, mas não mais do que isso. Você não pode ter certeza disso, porque o futuro realmente é totalmente incerto. Mas o que é certo é que a mídia social vai existir e vai estar lá. Ele está sempre perguntando, você está pronto? Ele está pronto porque é inevitável. Aí se isso vai mudar a sua vida, pode ser que não faça uma diferença, mas aí, ao contrário, pode ser que você use isso para fazer alguma diferença. Eu peguei isso porque, é óbvio, a rede social é um assunto mais que batido, né, e atual, então com certeza é melhor copiar, né, nesse caso adaptado, que criar dessa. Bem, alguns conceitos, tá? Rede social. O nosso conceito de rede social é ligado à mídia social, que é aquela rede digital, tá? Uma rede, tá? Que permite que os usuários forneçam informações entre si, acessem informações dos outros, utilizem mecanismos de comunicação, tá? O próprio celular, o computador, o tablet, se agrupem de acordo com afinidades, que é entre as comunidades, tá? E o conteúdo, ele é totalmente gerado pelos usuários, tá? Não existe, o Facebook pode até produzir alguma coisa, mas isso é o mínimo, quase impossível. O que importa é o que os usuários das redes produzem, tá? Então, uma rede social, o que a ruim é que ela fornece quem você é, onde você está, o que você curte, quem você conhece, o que está acontecendo. Às vezes até o que você está pensando, porque você está no Twitter aqui, estou pensando em ir para lugar tal, para lugar tal. Aí já vem o cara, o colega seu, manda mensagem, rapaz, para lugar tal, tá? Então até essa forma que você está pensando. Suas opiniões, as opiniões dos seus amigos, e como você tem estado. Tem gente que diz até que foi no hospital, foi na clínica, foi no CT, fala todo o relato histórico do médico na rede social. A rede social ela tem que ser rápida, tá? Para poder propagar de forma rápida as informações. Ela tem uma determinada de usuários, que a gente construiu, tá? Tem que ser de fácil acesso, senão ela morre, tá? Obviamente tem muita informação pessoal, né, que você quer mostrar e que as pessoas querem ver e vice-versa. Outra coisa também é fato, que alguns devem ter passado por isso, é difícil você excluir, por exemplo, você fechar uma conta no Facebook da vida, e também o controle das informações, porque se você publicou informação, aquilo ali, o que você publica na internet não tem mais morte, nunca mais morte, porque alguém copia e passa para outro, passa para outro, passa para outro, e nunca mais você consegue dar um fim naquela informação. Tá? Inclusive tem até alguns serviços agora que estão sendo criados que você manda uma foto para uma pessoa e a foto se autodestrói, né? Ela se apaga, você olha e ela se apaga, de forma que você não consegue copiar aquela foto para outras pessoas, tá? Já tem tecnologia que faz isso. Bem, agora trazendo isso aqui para a nossa realidade, eu tenho todo esse potencial, essa máquina, né, de informação, como é que eu posso trazer ela para o mundo rural e para os jovens agricultores? Isso aqui é baseado na experiência que a gente teve no projeto da formação da juventude rural, tá? Que a gente conseguiu extrair algumas coisas. Primeiro, relacionamentos. Vamos imaginar que essa rede social, tá? Ou uma outra, tá?
permita que eu coloque meus produtos lá. Então, exemplo clássico que eu gosto de citar. Pessoal, uma família de agricultores, familiares, lá de Irauçuba, que vendem leite, tá? Eles criam uma fanpage e colocam as redes que eles produzem lá na fanpage, tá? Com isso, ele vai permitir que clientes de todo o Brasil possam acessar e virar realmente clientes dele, tá? E mais, ele pode ter parceiros, tá? Os parceiros podem, por exemplo, tem uma loja lá no Rio de Janeiro que quer vender as redes do pessoal lá de Irauçuba. Então, através da fanpage, ele soube, faz a parceria, comunicação, troca informações, troca preços, e aí consegue fazer toda a venda utilizando o próprio Facebook. Uma outra informação importante que você pode usar a rede social é nas parcerias nas vendas. O que acontece por exemplo, produção de leite. Então, tem um pessoal lá no interior de Canidé que vai vender leite. Tá? Eles vendem leite mais ou menos o preço da região e o preço que o atravessador paga para eles. Tá? Então, vamos imaginar que o atravessador paga só R$1 pelo litro do leite. Beleza. Mas com a rede social, o produtor lá de Canidé, ele faz uma parceria, né, e conhece o pessoal que produz lá em Crateús, e lá em Crateús, o atravessador lá paga R$1,50 pelo aquele leite. Tá? E se você contar que vai pagar por 10 centavos pelo preço do leite, então ele vai conseguir um lucro de 40 centavos por litro de leite se ele vender para aquele atravessador lá de Crateús. Nunca, se não fosse, por exemplo, né, esse exemplo aqui, ele saberia que existia esse atravessador se não tivesse formado uma rede de produtores da agricultura familiar de leite. Tá? Então, abre essa porta de possibilidades aí para a juventude rural, os agricultores. Depois eu falo juventude é porque dificilmente, né, eu posso dizer que é quase impossível, um senhorzinho de 70 anos vai começar a anunciar os produtos dele, que ele produz, o leite, a rapadura, o mel dele, não no Facebook, mas o filho dele de 18, 19, 20 anos, com certeza, tem todo o potencial. A outra questão é geração de novos negócios. Tá? Então você está ali na internet, aí o cliente está ali comprando rede. Tá? Aí o cliente ele diz, não, vai ser vende rede, vai ser vende toalha de mesa. E o cara não vende, mas agora eu posso vender. E toda essa comunicação ele faz via Facebook e começa a vender toalha de mesa lá para o Rio de Janeiro. Tá? E outra, ele pode ver que o concorrente dele está vendendo, sei lá, travesseiros. E ele tem toda a condição de vender um travesseiro artesanal, tá, arrendado, esse tipo de coisa, porque ele viu que o concorrente dele, e ele pode começar também vender travesseiros, porque ele viu que o concorrente dele está no Facebook, tem uma fanpage lá que vende travesseiros e ele também tem as condições de vender isso. Bem, outra coisa, é claro, é a questão da divulgação. Tá? É claro que você pode colocar todos os seus produtos, você pode colocar preços, formas de pagamento, endereços, e você pode ter uma marca, porque é claro, né, que a gente segue muito pela questão do marketing. Então, se tem um produto conhecido ou não conhecido, se tem o mesmo preço, você normalmente opta pelo produto conhecido desde que você seja conhecido pela marca fama. Tá? Então, através das redes sociais, vocês podem divulgar, os jovens agricultores familiares podem divulgar seus produtos e serviços sem nenhum custo. Tá? Porque o custo para se criar uma fanpage é somente o custo do trabalho para criar uma fanpage. Não se paga nada para ter uma fanpage hospedada no Facebook. Bem, mas é claro, é óbvio que isso não é o mundo dos sonhos, a realidade não é assim, tá? E existem problemas para que isso vire realidade. Pela nossa informação, pelo nosso conhecimento, tá? Os problemas são, primeiro, dificuldade de acesso à internet. É fato. Se aqui em Fortaleza, na capital, a gente às vezes tem alguma dificuldade, imagina no interior. Tá? Infelizmente, é fato. Durante o curso, né, eu fui dar aula no interior da Madalena, tá? De Madalena, nem em Madalena, no interior de Madalena, na escola do campo, e a aula sobre internet, não tinha internet na escola do campo. Quer dizer, é triste. Você vai dar aula, ó, pessoal, a internet é assim, funciona assim, leiam na apostila, tipo, voltem a 20, 30 anos atrás e leiam no papel, porque aqui o computador que era para mostrar como está funcionando, não funciona, infelizmente. Tá? Isso é fato e é triste essa realidade, porque se você for ver, comparado com os milhões e milhões e milhões que o governo gasta, né, você colocar a internet é infinitamente barato. Tá? Outra coisa, não adianta colocar a internet para eles. Se colocar a internet para eles, vão continuar
postando, usando o Facebook para postar as fotos do forró, as fotos da quermesse, as fotos da festa do padroeiro, tá? É necessário que eles tenham formação de como utilizar essas ferramentas, tá? E eles também não têm, obviamente, o apoio financeiro para fazer cursos e esse tipo de coisa, nem tem o apoio técnico, porque não adianta você fazer um curso e depois esquecer, tá? Não usar, você precisa praticar. Então, para praticar, não precisa de uma ajuda. E aí, então, bem, sugestões. Aqui são sugestões, são sugestões porque elas não foram implementadas, tá? Mas a gente tem ideia que consegue implementar uma parte disso. Ampliar o acesso à internet, aí essa foto aqui, com vários celulares, eu coloquei propositalmente, porque eu particularmente acredito que a internet é uma forma, a internet via celular, é uma forma de democratizar o acesso à internet para esses jovens, tá? Porque você chega em algumas regiões, por exemplo, como na própria Madalena, não nessa escola do campo, mas no interior, eu pegava 3G, meu celular pegou 3G tranquilamente lá na escola do campo. E com esse 3G eu consigo tranquilamente acessar o Facebook do meu celular e consigo também fazer o que eu falei, como colocar algumas imagens, conversar com o parceiro, conversar com o cliente, utilizando o meu celular, tá? Então, assim, como política pública, poderia realmente fazer com que, já que às vezes é difícil estar em antenas fixas, estar em antenas de celulares, certo? Para que aumente esse acesso, porque às vezes o acesso desse jovem é tão difícil, porque tem que ter um computador, tem que ter uma linha de telefone, então uma linha de cabeada, de banda larga, tá? Então às vezes o celular é a forma mais fácil, tá? Então, realmente eu gosto de enfatizar essa questão, por quê? Porque o investimento é bem menor, né? Porque as operadoras 3G elas tinham algumas obrigações, que eu não sei, os operadores de celular, de não levar internet só para os lugares que vai dar lucro, tem que levar também para popularizar e democratizar o acesso. Como eu falei, tem que ter a formação, tá? Os alunos têm que saber usar a internet, tem que saber usar a internet para estudar, tá? Tem que saber onde estão os cursos para eles aprenderem outros conhecimentos mas em particular no caso da juventude rural, dos atores familiares, um dos cursos principais que a gente acredita na necessidade é o curso de empreendedorismo rural, tá? Para exatamente ajudar e fazer com que eles saibam como vender o que eles produzem, tá? Porque pela nossa experiência a gente viu que os jovens do campo, eles não sabem. Às vezes porque eles são jovens, são envolvidos, porque às vezes os pais não ajudam, então porque às vezes o pai faz de um jeito que não é um jeito mais certo, ele aprende daquele jeito e vai levando, tá? Há necessidade, tá? Como a André falou, de levar esse conhecimento para a universidade, para o campo, mas de uma forma que seja adaptada à realidade deles. Uma outra coisa que a gente observou é que se você levar o conhecimento do jeito que é dado na universidade para o campo, não funciona. A realidade é diferente e a gente teve depoimentos de que alunos falam, professor, mas não é assim não. Quer dizer, o cara viu o conhecimento aqui e queria aplicar, mas não é, a realidade é diferente, tá? Mas não que ela não possa ser adaptada, claro que ela pode, mas tem que ter essa consciência. E sempre vai ter que ter o suporte técnico, tá? O suporte técnico, tipo, com relação ao funcionamento da rede, no caso da fanpage, tá? Esse suporte técnico tem que haver, tá? Principalmente no começo. E sempre vai ter novas pessoas, vão ter novos empreendedores, tá? Então, acredito que por um bom tempo vai haver necessidade de suporte técnico. Não só com relação à internet, com relação ao Facebook, à rede social, como também até a parte técnica da agricultura, tem que haver necessidade de um suporte técnico. Tá? Bem, então é isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Gamassal, fui colaborador do projeto. A gente, como íamos para a Teluz, foi ao vivo lá, professor do Instituto Virtual, e essas ideias a gente espera que isso passe a ser as mídias um instrumento para o desenvolvimento rural. Essa é a ideia.
porque é algo extremamente moderno. Quando a gente chega no campo, os jovens todos utilizam hoje, e a gente acha que é um instrumento importante. Ou seja, é um instrumento que, não, a meu ver, não está sendo utilizado devidamente. É uma arma que se dispõe e que não está sendo utilizada. Daí a importância que a gente acha desse trabalho com o pessoal ligado. Eu agradeço. Bom, dando continuidade aqui nesse nosso dia, nesse nosso encontro, nós temos um terceiro item importante, que é a articulação de políticas públicas. Ele é vice-presidente da APRES, Associação dos Prefeitos do Ceará,